A falsa direita política e religiosa. Com o advento da crise política que desmoralizou os partidos de esquerda, principalmente o PT de Lula e sua cúpula socialista, artífices da corrupção, ressurge consequentemente o fenômeno inevitável da legião de zumbis, constituída de liberais, direitistas e personificados na enigmática figura do deputado, hoje presidente Jair Bolsonaro. Nas vibrações entusiasmadas que teve com sua candidatura à presidência da República na época, notou-se os etiquetados tradicionalistas que, preocupados com o avanço da ideologia comunista, foram empurrados como um pêndulo para os tentáculos de uma traiçoeira direita conservadora. Da mesma forma sucede no terreno religioso, quando indivíduos defensores de uma esotérica tradição, dissimulam a erva da heresia modernista sob uma fachada de catolicismo. Nesse sentido, recordamos que muitos católicos, incluindo membros da hierárquica eclesiástica, não economizaram em providentes elogios ao gnóstico e direitista Olavo de Carvalho. Iludidos por uma falsa aparência de ortodoxia, recorrendo a esse pseudo-filósofo como quem avista um oásis de puro catolicismo. Essa mesma política desastrosa vislumbramos em relação à tradicional TFP do imortal Plínio Correia de Oliveira, fragmentada em duas correntes, o IPCO, Instituto Plínio Correia de Oliveira, e os Arautos do Evangelho, que estiveram sob investigação do Vaticano. Embora esteja suficientemente demonstrado, com farta documentação e testemunhos qualificados, os ensinamentos heréticos e a seita secreta do falecido profeta de Genópolis são realmente irrisórios ou quase invisíveis às manifestações públicas, e advertência e condenação à religião tefepista. Além da omissão cúmplice perante uma direita agnóstica, existem os reconhecedores e enaltecedores de um escravo em pele de realeza, Dom Bertrand, herdeiro de um império corrompido pela maçonaria. Adotando procedimentos dissimulados e uma linguagem encharcada de sutilezas, a direita política ou religiosa conseguiu conquistar o consentimento dos católicos, que perante o extremismo da esquerda, enxergaram luzes apenas nos inimigos que planejam uma ardilosa destruição. Já no tempo de Cristo, a direita mística tradicionalista dos fariseus penetrou de modo mais eficaz na alma do povo judeu, em relação ao materialismo esquerdista do partido dos saduceus. Por essa razão o farisaísmo gnóstico judaico foi veementemente combatido pelo Verbo de Deus. Quantos não são arrastados para o falso misticismo da liberal renovação carismática por causa do racionalismo esquerdista da teologia da libertação? Quantos não são devorados pelos erros do liberalismo em razão da perversidade do comunismo antinatural? E assim acontece porque a maldade encoberta da direita engana mais que o erro escancarado do esquerdismo. Como ensina Santo Tomás, o extremo comparado ao moderado, aparenta ser o extremo oposto. Com efeito, a direita moderadamente anticatólica, comparada com a esquerda radicalmente antirreligiosa, parece extremamente virtuosa. Desse modo, astutamente disfarçada com uma sedutora moderação, a direita liberal arrasta mais facilmente os católicos para um banquete contaminado. Foi justamente esse fato, que o Papa Pio IX em março de 1873, disse ao presidente e aos membros do Círculo de Santo Ambrósio de Milão. Na história política também identificamos uma manobra sorrateira para confundir os católicos e assim perpetuar um governo feroz e estrategicamente inimigo da Igreja Católica. A propósito, nessa aparente disputa entre partidos políticos, tanto o liberalismo da direita como o comunismo da esquerda, são severamente condenados pelo magistério pontifício. No ensinamento do Papa São Pio X, Divinis Redemptoris, a doutrina liberal é acusada de progenitora do sistema comunista. Proclamando a divinização da liberdade individual, desprovida de responsabilidades, os direitistas liberais provocam a gestação do terrível sistema totalitário. Expostos esses princípios, desprezados por católicos direitistas, prosseguimos analisando a história que desvela a prudência dos filhos das trevas. É bem sabido que o fascista Benito Mussolini era convictamente esquerdista. Posteriormente, expulso do Partido Socialista, inclinou-se para o patriotismo direitista, bradando seu exacerbado nacionalismo. Por fim, como uma serpente em zigue-zague, voltou-se para o lado esquerdo, proclamando a República Socialista de Saló. Na ditadura de 1964 dos militares, defendida por Bolsonaro, observamos a direita conservadora executar, sem remorso, a agenda revolucionária dos partidos esquerdistas. Naquela época, quem apoiou a intervenção militar para salvar o Brasil de um regime comunista, testemunhou no transcorrer do governo direitista, a rápida socialização do ensino, da economia e das leis brasileiras. A direita canhota não precisou de cortina de ferro, nem de uma ilha cercada de tubarões para fazer de modo eficaz o socialismo no Brasil. Nesse sentido, os direitistas foram bem mais talentosos, porquanto fizeram o trabalho da esquerda sem necessitar recorrer ao paredão revolucionário, impregnando a economia e as ideias com os erros socialistas.
Imediatamente após assumir o poder máximo na República, Castelo Branco promulgou o Estatuto da Terra, uma lei favorável, em seu cerne, à reforma agrária comunista. Era uma lei de desapropriação de terra mais radical que a do socialista João Goulart. E foi no governo direitista-esquerdista dos generais que surgiu o famoso INCRA, instituto responsável pela execução e implantação da reforma agrária no Brasil. A lei do divórcio, tão destrutivo ao matrimônio, recebeu sua lastimável aprovação no governo do então general Ernesto Geisel. Avançando na radical socialização da economia, a direita militar promoveu uma estatização mais comunista do que a de países sob domínio soviético. A direita assim explicitava ao mundo seu mais sincero anti-esquerdismo. Pior que o falido comunismo da esquerda, introduzido pela tirania do fuzil, é o comunismo da direita, implantado pacificamente no pensamento e nas leis da sociedade. Essa aliança entre direita e esquerda não foi sequer mencionada na defesa acirrada de Bolsonaro ao governo dos militares. É um falso direitista e anticomunista que aplaude, sem reservas, o governo socialista da ditadura de 1964. Ora, aprovando ser qualquer restrição, Bolsonaro acaba por admitir, como política correta, a socialista reforma agrária de Castelo Branco, a proposta comunista do INCRA, o divórcio de Geisel e a formação de um Estado sovieticamente centralizado. Diante desses fatos, seria razoável indagar, seria Bolsonaro um confiável anticomunista? Ou estamos diante de mais uma manobra política para manutenção e intensificação do socialismo no Brasil? Que direita e esquerda são irmãs gêmeas, corrobora o apoio público do direitista Delfim Neto, colaborador do regime dos militares, ao então presidenciável comunista Lula do PT. Nessa marcha inconstante entre direita e esquerda, também Paulo Maluf, direitista da ditadura militar, de repente resolveu tornar-se esquerdista, quando declarou apoio à candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. E novamente a direita se uniu à esquerda, surpreendendo os politiqueiros tradicionalistas. Essa falsa dicotomia política também é constatada na inesperada aproximação entre Estados Unidos e a China maoísta. Em 1972 o então direitista Nixon firmou acordo com o tirano e assassino Mao Tse-tung, numa recíproca simpatia simbolizada por um emblemático aperto de mão, que mais uma vez desvelou a histórica relação entre liberais de direita e socialista de esquerda. A direita norte-americana sempre tendeu para o esquerdismo comunista. Por causa do igualitarismo protestante, base de formação dos Estados Unidos, que os americanos e estadunidenses forneceram, a leninista URSS grandiosa ajuda financeira que salvou o governo bolchevista na Segunda Guerra Mundial. Foi o direitista Roosevelt que concedeu à esquerda soviética a possibilidade de ocupar 11 países na Europa. E foi Kennedy quem favoreceu as reformas socialistas na América Latina e quem prometeu proteção a Cuba de Fidel Castro. É por existir grandes semelhanças doutrinárias entre direita e esquerda que facilmente verificamos essas espantosas mudanças ou alianças partidárias. Por esse retrato histórico percebe-se como é uma ilusão confiar no discurso direitista. O caso intrigante do presidente da Argentina, Maurício Macri, é uma demonstração dessa arapuca conservadora. Em sua campanha à presidência, assumia com insuspeita sinceridade posições católicas em relação ao aborto. Para dissimular sua hipocrisia, e assim iludir o público conservador, participou inclusive de um congresso eucarístico. Assim o lobo vestia-se de ovelha piedosa para ganhar, com votos tradicionalistas, a eleição à presidência na Argentina. E foi só assumir o máximo poder, o eleito presidente Maurício Macri despojou-se de sua camuflagem de ovelha bondosa mostrando suas garras esquerdistas em favor da legalização do aborto. É sintomático que a direita conservadora, tal como um autômato, acaba por perfazer o plano subversivo da esquerda. No caso da Argentina, em 12 anos de governo esquerdista, não houve aprovação do aborto. Contudo, imediatamente após assumir a presidência, com votos católicos, o conservador Maurício Macri iniciou a marcha pela aprovação do assassinato intrauterino. O que a esquerda não consegue, a direita o faz democraticamente. A história assim nos ensina, com certa frequência, que a direita nada mais é que o fantoche da esquerda. Por oportuno, salientamos que essa análise sobre a política conjunta de direita e esquerda de forma alguma diminui os graves erros dos governos petistas. Mas é importante notar como os católicos conservadores atacam poucos erros doutrinários desses governos, como por exemplo, a supremacia do Estado sobre as famílias. A princípio, isso nos parece um alarme exagerado, cujo escopo é facilitar uma adesão dos católicos ao Bolsonaro como solução emergencial e indispensável. Pela lógica, essa mesma preocupação deveriam ter manifestado os grupos conservadores quando da disputa presidencial entre Lula e José Serra.
Igualmente, deveriam ter alardeado, por todos os cantos, que o PT vencendo, o Brasil se tornaria uma nova União Soviética, com fuzilamento, cortina de ferro, fim da propriedade privada, destruição de igrejas e descriminalização do aborto. Nada disso aconteceu. Foram quase 16 anos de PT na presidência da República. Sem contar que o comunista Lula exaltava o regime de Fidel Castro, e sua aliada de governo e ex-guerrilheira, Dilma Rousseff, comemorava, com brados de vitória, o aniversário da Revolução Cubana. A verdade é que o comunismo nem sempre é obra da esquerda revolucionária. Em síntese, a história nos ensina que a artimanha diabólica para capturar os católicos e afastá-los da verdadeira doutrina, sem corrupções, consiste em fomentar e conduzir duas forças contrárias, direita e esquerda, com doutrinas relativamente contraditórias. Apesar dos caminhos serem diferentes com algumas divergências, eles cooperam e conduzem o homem para uma mesma herética finalidade, o triunfo da maldita religião do homem. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da igreja, não há salvação. No ano de 2007.